somos nós os dois. A Margarida também faz falta aqui. Faz-me sempre falta. Sempre falta, não é? Sempre falta. Muito obrigada. Vamos nos afastar. Acabamos de dar as boas-vindas. Boa tarde a todos. Bem-vindos à Universidade de Aveiro. Para aqueles que não são da Universidade de Aveiro, mas são muito bem-vindos. Bem-vindos a todos os outros também. Este é um dia bastante importante para nós. Apraz muito estar aqui e testemunhar este evento. Agradeço à doutora Margarida França a presença e a colaboração. E faço notar que, mais uma vez, o conhecimento mostra que é essencial para recuperarmos dos problemas, das calamidades, e não só para os prevenirmos ou para as curarmos. Estou a falar aqui das perturbações olfativas que resultam da Covid e, certamente, de outros problemas e dificuldades, e para as quais foi possível pensar em conjunto, em equipa, uma solução. E essa equipa, como normalmente acontece quando os problemas são complexos, é uma equipa multidisciplinar. E eu olho aqui e encontro gente da Química, e a doutora Silvia Rocha, que foi fundamental, mas todos os outros fundamentais foram para uma série de componentes que a solução implica, desde o design, passando pela Química, pela Psicologia, Psiquiatria. Temos aqui um conjunto de disciplinas presentes, muito para apraz registar. Tem até um engenheiro, que é inútil aqui, mas está presente. Portanto, muito obrigado a todos por este trabalho, que acho que vai ter bastante impacto e bastante utilização, e que honra a toda a equipa e a quem agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Reitor, pelas suas palavras. E a nós apraz-nos muito trabalhar e cooperar com a Universidade de Aveiro, como todos sabem, até porque estamos do outro lado da rua, mas mais ainda porque, não é, professor Artur, nós andamos, de facto, nós estamos a construir e a conceber e a dar substrato àquilo que nós desejamos que venha a ser o Centro Académico Público. E, portanto, mais uma vez, nós podemos demonstrar aqui com a capacidade com os dois lados. Nós não temos muitas vezes a ciência pode estar deste lado, nós queremos também colaborar na ciência, e nós temos aquilo que a Universidade também precisa, que são os doentes, não é? Não é a doutora Luísa, onde é que está a doutora Luísa? Está escondida a doutora Luísa. Nós temos os doentes e é com os doentes que nós, de facto, conseguimos realizar e concretizar ensaios clínicos, estudos de investigação, e é isto que nós queremos pretender à Universidade, ao Centro Académico Clínico. Eu só digo Centro Académico Clínico, Centro Académico Clínico, que nos temos vindo a bater há 3, 4 anos por isto. Portanto, muito obrigada pelas palavras de incentivo. O Centro Académico Clínico está criado, agora é preciso dar-lhe força e substrato, são iniciativas desta natureza que nos vão permitir avançar no sentido da investigação e do trabalho conjunto. Muito obrigado, sobretudo, a quem trabalhou, a quem vai trabalhar, agora vai ser a parte, sobretudo, do ensaio clínico em colaboração com a professora Sílvia, mas em simultâneo um agradecimento também muito especial a quem esteve disponível para vir cá partilhar as suas ideias na mesa que se vai realizar de imediato. Eu aproveito já para apresentar as minhas desculpas, porque coincidiu que tenho uma conferência que estou a moderar em simultâneo online, portanto, vou ter que fugir por volta das 6:20, 5:30, 6:20, mas estarei ainda melhor representada pelo seu diretor clínico, o Dr. José Luís Brandão, porque eu das áreas clínicas nada sei. Isso é uma coisita qualquer coisa, só sei aquilo que foi uma coisita, não é? Houve mais de 30 anos. Mas o seu diretor clínico fará o favor de fazer a minha representação e de estar presente e de pôr aqui as questões que parecem pertinentes. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, isto só reforça aquilo que nós temos vindo a trabalhar, desde que nos encontramos até em Gaia, há 4 anos, ainda em Gaia, e é que acreditávamos que era possível termos aqui um Centro Académico Clínico na Universidade de Aveiro e na região de Aveiro. Venham já todos por acreditarem connosco neste projeto, que é um projeto de futuro. Muito obrigada, vamos ao trabalho. Obrigada, Sr. Reitor. Como disse a senhora administradora, eles têm doentes, nós temos os designers, os químicos, os físicos, mas acho que há uma apresentação agora, não é? Isso, se calhar, vamos pôr a andar. Quem nunca recuou no tempo ao sentir o cheiro de um bolo quente a sair do forno? Quem nunca reviveu uma história ao passar por um perfume conhecido? Qualquer aroma é suficiente para provocar sensações, despertar emoções e recordar memórias. Com a pandemia Covid-19, o mundo parou para questionar a essência de tudo e colocar em causa o que até agora era garantido.
num capítulo de muitos do que é este livro em branco do impacto da Covid-19 na humanidade, a perda de olfato atraiu a atenção da comunidade médica e científica, uma consequência que afeta as nossas vidas e setores de atividade variados no mundo inteiro. Mas a ciência começa a dar-nos sinais de esperança. As perturbações do olfato podem se manifestar com perda total ou parcial, ou através de uma distorção, ilusão ou até sensação de odores desagradáveis. E não sendo exclusiva da infecção por SARS-CoV-2, esta pandemia trouxe-lhe outra notoriedade, dado que está entre os sintomas mais prevalentes da Covid-19. Sendo um sintoma ainda subvalorizado, torna-se fundamental a sensibilização para a perda deste sentido, de forma a avaliarmos o máximo de doentes, dado que as suas sequelas subsistem numa percentagem ainda considerável de doentes, podendo ou não recuperarem na totalidade. Com a missão de servir a comunidade e assente nas suas competências científicas, a Universidade de Aveiro, apoiada por parcerias com empresas, partiu à procura de uma solução eficaz na recuperação e tratamento do epitélio olfativo. Parceira de longa data da instituição, a SOGRAP associou-se desde o primeiro momento ao projeto, a favor da criação de conhecimento científico para apoiar a comunidade, alinhado com o seu compromisso com a sustentabilidade e, em particular, em prol do setor vitivinícola, onde a relação com o olfato é intrínseca. Assim nasce o Top Covid, um kit de treino olfativo que promete ter um papel importante na recuperação dos desvios do olfato. Constituída por 5 discos de aromas desenvolvidos a partir de matérias-primas 100% vegetais e sem qualquer tipo de conservante, esta é uma solução desenvolvida e processada no Departamento de Química da Universidade de Aveiro. Os produtos naturais, nomeadamente as cascas de citrinos, as plantas aromáticas e os subprodutos das agroindústrias, nomeadamente as vinícolas, são uma fonte potencial de inúmeros compostos orgânicos voláteis com impacto no aroma. O nosso conhecimento sobre a química destes produtos naturais, associado à expertise na área da química de aromas, foi o ponto de partida para este projeto. A parceria entre os departamentos de Química e de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro faz com que o kit tomasse forma. O design do produto e da embalagem responde ao compromisso sustentável de um programa que privilegiou uma seleção e utilização criteriosa de recursos. Nesta primeira fase, serão doados 100 kits Top Covid ao Centro Hospitalar Baixo Voga, num importante passo que irá permitir à comunidade médica e científica fazer história ao apoiar a sociedade afetada e os setores de atividade mais impactados. O olfato é um sentido extremamente complexo no homem e é extremamente importante, no nosso caso, nos profissionais do vinho. Nós, como enólogos, usamos a análise sensorial para fazer vinho. No caso de perda do olfato, temos realmente não só o dia-a-dia, como o nosso trabalho, o dia-a-dia em causa. Esta ferramenta, desenvolvida pela Universidade de Aveiro, permite a recuperação da nossa memória olfativa e, por isso, extremamente importante para a recuperação dos técnicos do setor vitivinícola. No âmbito desta iniciativa, será desenvolvido um estudo que envolve uma equipa multidisciplinar da Universidade de Aveiro, das áreas da Bioquímica e Química de Aromas e Psicologia, em colaboração com uma equipa médica do Centro Hospitalar do Baixo Voga. Esta fase do projeto, em colaboração com o Centro Hospitalar do Baixo Voga, é crucial porque é importante perceber quais as moléculas mais eficazes neste processo de recuperação dos desvios olfativos, qual o momento em que deve iniciar o treino, se o impacto é igual nos diferentes tipos de desvios olfativos. Portanto, este conhecimento e a combinação de diferentes níveis de informação que podemos obter com este projeto são fundamentais para definir estratégias terapêuticas. Ainda que só recentemente se tenha feito essa ligação, uma das singularidades do olfato é o seu impacto no bem-estar e na saúde mental. No Hemosciences Lab da Universidade de Aveiro já há alguns anos que estudamos estes fenómenos e neste caso em particular o que vamos dedicar-nos a fazer é estudar o impacto do treino olfativo neste domínio pelo enorme potencial de aplicação que tem a diferentes contextos clínicos. Sendo o treino olfativo uma opção terapêutica na reabilitação do olfato na infecção por SARS-CoV-2,
O kit desenvolvido pela equipa de investigação da Universidade de Aveiro poderá assumir um papel muito importante nesta área e foi nesse sentido que nós aceitamos o desafio de colaborar neste projeto de investigação. Com a ajuda do kit Top Covid e um treino diário eficaz, os pacientes afetados pela Covid-19 poderão voltar a sentir os simples prazeres da vida. E quem é que apresentará o Sr. Reitor aqui? Paulo, tu é? Nós estamos sempre prontos, Sr. Reitor. Muito obrigada. Obrigada. Doutora Luísa, já lhe entrei. Muito obrigada. Doutora Oscar Gaspar. Muito obrigado. Prazer. Muito obrigada. Vamos continuar então? Agora vamos continuar com a mesa de Mesa de Eu faço já, eu transcrevo já a doutora Luísa, quem trabalha, a organizadora. Muito obrigada. Vamos no canto para lá. Depois, já sei que tem outras coisas. Sempre responsabilidade muito bem. Sim, vou dar uma dose de Bom, Vou apanhar a corrida dela. está bom para o inglês. Está bom para o inglês. Estou sempre à procura qual é a câmara. Profissional. Aqui não há câmara. Há quem está a assistir na sala. Ora, muito boa tarde. Obrigado a todos os que estão aqui na sala e os que estão a assistir por este país e pelo mundo fora, nunca se sabe, hoje em dia. Realmente, isto da Covid, esta pandemia, virou-nos a vida do avesso e, neste caso em particular, lembrou-nos que nós temos, de facto, 5 sentidos. E isto a visão, a audição, o paladar, tato, olfato, nós não pensamos muito no olfato e, tal como tudo na vida, só damos valor às coisas quando deixamos de as ter. E é o que acontece, neste caso, aos doentes com Covid, mas, como vamos ouvir, há até outras patologias ou sequelas de tratamento ou de outras doenças que passam por isso. Ou seja, estas perturbações ou problemas do olfato não surgiram com a Covid, elas já existem há algum tempo, mas o olfato agora está na ordem do dia, e bem, direi eu, porque nós vivemos num mundo com aromas e, se pensarmos, o primeiro contacto que nós temos com o mundo exterior é através do olfato, quando nós somos colocados no ventre da nossa mãe. E eu estou a dizer isto, estou a pensar que até agora, por causa da Covid, num primeiro impacto, quando nós não sabíamos o que é que a doença era, os bebés não eram colocados às vezes no colo da mãe por causa das infecções, etc. Portanto, isto realmente foi um mundo virado ao avesso. E eu ia começar por uma coisa que li: o nariz humano consegue detectar 10.000 odores. E mesmo assim, alguns investigadores dizem que este valor está subestimado. Nós temos aqui um conjunto de especialistas em várias áreas. Eu vou começar por apresentá-los. Eles percebem destes números e dos odores muito mais do que nós todos aqui na sala. Temos então Lourenço Lucena, compositor de perfumes e sensorialista. Aqui ao meu lado, Luísa Azevedo, diretora do Serviço de Otovino-Laringologia
no Centro Hospitalar Baixo Voga, aqui Aveiro. Miguel Pessanha, aqui também ao meu lado, enólogo e CEO da Sografo. Mesmo ao lado de Miguel Pessanha temos Ricardo Costa, chefe do restaurante Yetman, a doutora Silvia Rocha, professor de Departamento de Química da Universidade de Aveiro, especialista em Química de Aromas, e, por fim, Tiago Santos, psiquiatra e assessor do Programa Nacional de Saúde Mental da Direção-Geral de Saúde, que depois nos vai explicar também como é que isto dos aromas é tão importante para a nossa saúde mental, para a nossa psique. Lourenço Lucena, há anos disse numa entrevista que o olfato é único, sentido humano não sujeito à cognição e por isso subestimado. O que é que pretendia dizer e acha que esta situação pandémica que vivemos inverteu e pôs o olfato no devido valor que ele de facto conhecia há muito tempo? Eu não sei se pôs, para começar, não sei se pôs, porque eu acho que, não querendo fugir à sua questão, eu acho que o olfato, ainda que seja o nosso mais primário sentido, como disse bem na sua introdução, que nós ativamos à nascença, a verdade é que ao longo da história da humanidade nós temos vindo a deixar de usar o nosso nariz e o nosso sentido olfativo. Na verdade, em estudos científicos demonstrou-se que na relação com o nosso envolvimento, com os nossos atos de compra, cerca de 82% dos nossos atos de consumo são baseados naquilo que vemos e os restantes 18% dividem-se para os restantes sentidos. Portanto, isso demonstra, e o olfato é o penúltimo, isso demonstra de facto que o olfato não é usado. Nós não nos apercebemos da importância que o olfato pode ter no nosso dia-a-dia e, sobretudo, neste tempo que vivemos, como disse bem, de pandemia, muitas vezes nós damos valor às coisas que não deixamos de ter, não é? E, portanto, julgo que muitos de nós, aqueles que tiveram Covid e que, por alguma razão, sofreram temporariamente da falta de sentido olfativo, de facto a vida fica cinzenta, não é? Não ter olfato torna-nos cinzentos, porque tem uma implicação direta no gosto, não é? A partir do momento em que nós não temos olfato, não conseguimos sentir o sabor dos alimentos e, portanto, o olfato é muito mais do que cheirar. Obviamente, se nós deixarmos de respirar, morremos. E, portanto, nesse sentido, o olfato é fundamental. Como dizia no início da sua questão, de facto, o olfato é o primeiro a ser despertado à nascença e não sujeito à cognição no sentido de que nos leva a uma reação sim, não. Gostamos, não gostamos. Não é? Depois já há todo o processo que é despolutado e aí cognitivo, não é? de reação, não é? E de memória e de memorização. Agora, obviamente, como eu dizia, o olfato é algo que tem vindo a ser esquecido e nestes tempos que nós vivemos de total dependência da tecnologia, desta coisa de andarmos numa relação muito física, mas muito unidirecional com os equipamentos tecnológicos, não é? A tecnologia trouxe-nos coisas fantásticas, mas também nos trouxe uma certa apatia sensorial, porque nós deixamos de ter relação com o outro da forma como tínhamos há tempos atrás. Quantos de nós, nesta sala, deixou de telefonar aos seus amigos para dar os parabéns, ou desejar um bom Natal, e manda um simples SMS ou um WhatsApp, não é? E tudo isso é uma demonstração clara de que, não quer dizer que todos o façamos, eu procuro contrariar essa tendência, mas é natural que nós, com esta facilidade da tecnologia, acabemos por, no dia-a-dia, facilitar e, portanto, tornamos-nos preguiçosos na perspectiva sensorial, muito preguiçosos. E eu acho que este é um bom momento, de facto. E então, nesse sentido, é um construtor de perfumes. Um perfume pode... qual é o lugar de perfume para a nossa autoestima e para nós estarmos bem connosco, então, sobretudo agora, neste momento? Eu vou responder à sua pergunta de duas formas. Por um lado, sim, eu acho que quando nós usamos o perfume antes de mais nada porque nos identificamos com esse aroma, claramente. Só usamos o perfume se gostarmos dele, isso é claro. Mas existe um outro layer, é que nós usamos o perfume como mais um acessório no nosso eu social de representação com os outros e para sermos aceitos pelo outro. Não é? Portanto, o perfume tem uma função social, nesse sentido, na medida em que nós estamos a usar um acessório que sabemos que vai provocar no outro uma reação.
uma atração, uma aproximação, uma curiosidade, não é? E, portanto, nesse sentido, o perfume, neste tempo que vivemos, pode ser também uma boa arma contra o Covid, não é? Porque se todos nós usarmos perfumes, todos nós estamos a criar pontos de relação com os outros, ainda que mantenhamos a distância física, ainda que tenhamos que manter este distanciamento social. Não é? Então, é como os bichos, o perfume aproxima. Não é? Todos eles se conhecem pelo cheiro. Sim, mas na verdade, enfim, não querendo ser muito maçador com a componente histórica, mas o olfato, de facto, era dos 5 sentidos o mais usado na pré-história, porque era através do olfato que nós identificávamos o perigo, era através do olfato que nós nos aproximávamos e acasalávamos. Portanto, toda essa importância do olfato, de facto, perdeu-se e eu acho que este é o tempo, de facto, como dizia na sua introdução bem, de nós voltarmos a sermos mais físicos, a sermos mais humanos, não é? E aí os sentidos têm um papel incontornável, porque se nós não recorrermos aos sentidos na nossa relação com os outros, somos autómatos, somos máquinas, não é? Somos as máquinas que estamos a criar, na verdade, não é? E a grande diferença do humano para as máquinas, que tendencialmente poderão vir a substituir algumas áreas e algumas atividades humanas, é precisamente a capacidade sensorial, que é impossível de ter nas máquinas. Doutora Sílvia, vou dar agora assim um salto gigantesco da pré-história para o mundo tecnológico, até porque já falamos nele, e o seu trabalho está vocacionado exatamente para o estudo das moléculas responsáveis por determinado aroma, aqui na Universidade de Aveiro. O que é que já conseguimos saber hoje, enquanto sociedade tecnológica, com o apoio das máquinas, que também são importantes, desconstruir sobre os aromas que nos rodeiam? Bom, conseguimos saber muito, mas certamente temos muito mais para saber do que aquilo que sabemos, não é? Nos últimos anos, especialmente nas últimas décadas, tem havido muitos desenvolvimentos em termos de equipamentos. E nós aqui na Universidade de Aveiro temos essa vantagem de ter os cromatógrafos, que no fundo são os equipamentos que nós usamos para estudar esse tipo de moléculas, dos mais sofisticados que existem a nível mundial, e quanto mais nós adquirimos novos equipamentos, percebemos que sabemos cada vez menos. Ou seja, peço desculpa, sabemos mais, mas temos a noção que sabemos muito pouco daquilo que é para saber. Isto porquê? Porque as moléculas voláteis que são responsáveis pelo aroma, na realidade existem nos alimentos, nos produtos naturais, sei lá, este produto tem tratamento, pode ter um cheiro, tudo que nos rodeia tem aromas, e essas moléculas existem uma concentração muito baixa. Não é? E essa é a questão. Muitas vezes aquelas que existem na concentração mais baixa são aquelas que têm um impacto maior no aroma. Portanto, sabemos muito. No nosso grupo de investigação já detectámos milhares de moléculas, mas temos bases de dados com muitas moléculas que identificamos, que estudamos o impacto no aroma, mas se nós quisermos reconstruir um aroma em detalhe, sei lá, qualquer um destes aromas, conseguimos reconstruí-lo no sentido de termos ali as moléculas com maior impacto, conseguimos criar um aroma, sei lá, de um alecrim. Que aromas é que estão presentes no kit? Ali estão aroma de tangerina, de alecrim, orégãos, gengibre e um misto que é um pó de bagaço de uva da Touriga Nacional com grãos de erva doce, tem ali uma mistura, um aroma a uva madura com umas certas notas mentoladas. E, portanto, se nós quisermos construir, conseguimos construí-lo, mas não com a complexidade que o próprio aroma natural tem. Porquê? Porque ainda há muito para estudar nas moléculas que estão presentes nos diferentes aromas. Vocês, porque é que escolheram esses aromas e entenderam que esses aromas eram importantes para a reabilitação dos doentes que ficaram com o seu olfato afetado? Bom, a escolha destes 5 aromas resultou, no fundo, de uma combinação de muitos fatores. Por um lado, um dos aspectos que tem movido a nossa investigação tem muito a ver com questões de sustentabilidade, no uso racional dos recursos. E esse foi o critério, foi utilizar subprodutos, tanto quanto possível, e dar-lhes uma segunda vida, valorizá-los.
Por outro lado, queríamos aromas que fossem conhecidos das pessoas, embora nós queremos, e já temos outros aromas, outros discos desenvolvidos, mas queremos dar um certo ar de sazonalidade, porque nós não queremos usar conservantes. E se nós não quisermos usar conservantes e quisermos manter os aromas naturais, eles não têm um prazo mais ou menos limitado, e isso também foi uma questão que ter a ver com questões de sazonalidade. Portanto, por um lado, que as pessoas os conhecessem, combinar subprodutos, e depois, por outro lado, também tivemos que fazer misturas de forma que isto fosse estável e eles conseguissem agregar sem ter nenhum coadjuvantes. Portanto, ter coisas como, por exemplo, a uva, que a bagaço de uva tem o açúcar, ele próprio é um agente agregante. Portanto, houve aí uma combinação de vários fatores. E depois também ter diferentes intensidades de aroma. Temos ali aromas extremamente intensos, como o alecrim ou o gengibre, ou temos o da Toriga Nacional, que é muito suave, porque este também é um aspecto importante, conseguir criar intensidades de aromas diferentes, é muito importante no treino. E, portanto, foi aqui toda esta combinação destes vários fatores. Doutora Luísa Azevedo, há pouco na minha introdução eu já dei pistas sobre isso. As perturbações do olfato já existiam antes do Covid. Quais são as causas mais comuns do que é que isso pode acontecer? As perturbações do olfato podem se manifestar de várias formas. Não é? Podem se manifestar através de uma perda total, que é chamada anósmia, uma perda parcial, que é a hipósmia, e depois há as chamadas outras perturbações, que é uma distorção do olfato, ou uma ilusão do olfato, ou até a percepção de um odor desagradável. E são tudo perturbações que já existiam. Ou seja, no fundo aquilo que o Covid nos trouxe foi falar-se mais sobre isso. E no fundo, como é um sintoma tão prevalente desta doença, acabam de chegar mais doentes relativamente com este tipo de sintomas, este tipo de perturbações também. E isso que dinâmica nova é que trouxe? Mais estudos, novas terapêuticas, novas armas de diagnóstico, por exemplo, há aqui uma nova ajuda, mas que novas variáveis é que trouxe? Eu acho que nunca se investigou tanto sobre o olfato como está a acontecer neste momento. Temos muitos centros de investigação que efetivamente diariamente vão estudar a fisiopatologia do olfato, as doenças subjacentes à perturbação do olfato. Em termos práticos, como armas terapêuticas, nós no fundo não temos mais do que aquilo que tínhamos, quer na nossa avaliação, quer na nossa prática diária em termos de reabilitação. Este kit, em termos da reabilitação do olfato, tem a mais-valia termos aqui a concentração dos cheiros, que nos vai permitir, ou seja, muito mais prático a nossa prescrição e a nossa aplicação no doente, temos aqui os aromas concentrados. No fundo, o treino olfativo é algo que já existe, mas nós próprios é que tínhamos que pedir ao doente para adquirir individualmente cada essência e era feito o kit individualmente aplicado a cada doente. Agora aqui temos um kit que nos permite, na totalidade, os odores que nós pretendemos para a reabilitação. Falava-se e continua-se a falar, as pessoas dizem até a brincadeira, olha, eu ainda cheio, eu não consigo cheirar. E continua a ser um sintoma muito prevalente de alerta de Covid. Continua a ser muito prevalente, mas curiosamente aquilo que se tem vindo a perceber é que esta nova variante não causa tanta perturbação do olfato como as anteriores. Estamos a falar da variante Delta. Está a dominar praticamente 85% dos casos. Aquilo que tem-se percebido é que não dá tanta perturbação como as anteriores. E eu acho que aqui até pode ser um fator importante para nós percebermos um bocadinho melhor o que é que se passa em termos da fisiopatologia da doença. No fundo é isso que nós também precisamos, de saber mais sobre isso. Quanto tempo e de que forma é que é feita a reabilitação dos doentes que ficam com perturbações olfativas? Um doente tem uma perturbação olfativa, já exige uma avaliação otorrinolaringológica completa, para nós também percebermos qual é a causa subjacente, digamos assim. Porque aqui a parte do treino olfativo pode ser aplicada isoladamente ou em complemento a outras terapêuticas. Isso vai depender da causa que desencadeou esta perturbação do olfato, porque há várias causas, ou seja, não é exclusiva da infecção por SARS-CoV-2, como já foi falado aqui. E também tentar perceber qual foi a causa subjacente, a partir daí direcionamos o nosso tratamento. Complementando, sim, com a parte do treino olfativo, porque já percebemos que há evidência que ajuda na reabilitação, ou seja, mais rápida essa reabilitação. Em alguns casos podemos não conseguir a reabilitação total, apenas parcial, em outros casos não conseguimos mesmo qualquer tipo de reabilitação, mas a verdade é que nos ajuda nos casos em que estamos a reabilitar, conseguir mais rapidamente aquilo que nós pretendemos em casos específicos. Isto é feito através de é feito diariamente, ou seja, é um tratamento diário.
durante uma duração mínima de 3 meses, que deverá ser feito, em que o doente diariamente 2 vezes ao dia aplica o cheiro, o odor que está no frasquinho, aproximando o nariz e inspira, faz várias inspirações suavemente, em termos de reabilitação durante 10 segundos, 10 a 20 segundos. E faz isso para cada aluno. E depois iremos lá falar com o Dr. Tiago, mas em alguns casos pode haver também uma complementaridade psiquiátrica, nos casos mais graves. Ou seja, aquilo que se tem vindo a perceber é que as perturbações do olfato têm um impacto negativo muito forte a nível da qualidade de vida. Porque há também um aspecto que se fala muito quando se fala de perturbações do olfato, é associado às emoções, é associado ao prazer, mas não nos podemos esquecer que é uma função muito importante, que é a função de proteção. Ou seja, os doentes que perdem o olfato, por vezes não conseguem detectar o cheiro a gás, o cheiro queimado, e acabam por não ter esse sinal de alerta que nós temos, não é? Estamos habituados àquilo. Quando podemos pode ser dramático também. E quando falamos a nível do impacto, que eu terá a oportunidade de falar sobre isso, nós temos que perceber que a perda do olfato por vezes leva à perda do prazer pela comida. E muitas vezes temos doentes que por isso simplesmente não nos apetece a comer, perderam a vontade de comer. Isso é muito dramático na vida de uma pessoa, sem dúvida alguma. Obrigado, isto estava a ter tudo certo. Vamos para a comida e para os vinhos. Miguel Peçanha, um enólogo perder o olfato, ou um profissional que precisa do olfato como instrumento de trabalho, é um drama muito grande. Sim, é efetivamente um drama, porque a prova do vinho começa pelo exame visual, depois pelo exame olfativo e depois pela prova de boca. E mesmo na prova de boca existe o aroma retral nasal, e portanto quando nós estamos a provar o vinho também temos os aromas. E portanto é uma ferramenta essencial para nós detectarmos eventuais defeitos no vinho, tentarmos fazer os melhores lotes possíveis, tentar equilibrar os aromas das várias castas com que trabalhamos. Portanto, é uma ferramenta essencial. Inclusivamente, em França, alguns colegas nossos têm tido alguma dificuldade, alguns que contraíram o Covid ainda não recuperaram e está a ser equacionado ser uma doença profissional. Não só os enólogos, mas perfumistas, chefes. É uma discussão que neste momento está lançada em França, porque é um país dominado com grande peso por essas 3 classes profissionais. O enólogo é treinado, treina-se? O nariz do enólogo treina-se? Treina-se. O vinho tem, atualmente já foram identificados mais de 1000 compostos diferentes de vinho, e sobretudo aqueles que têm uma intensidade aromática mais forte, estão presentes em doses muito baixas, que podem ir até às nanogramas ou até doses inferiores, nanogramas por litro, inferiores mesmo. E portanto, nós quando estamos a estudar a enologia, o enólogo começa por cheirar aromas individuais, compostos simples, para tentar identificá-los. Normalmente o enólogo descreve os vinhos associando aos aromas que estão presentes na natureza. Por exemplo, nós temos, quando dizemos que o vinho cheira a banana, há um composto que está por trás desse cheiro. Por exemplo, que é o acetato de isoamilo, ou o feniletanol, a rosa. E, portanto, nós vamos cheirando esses aromas para primeiro tentar identificar. Isto é, treinarmos a nossa memória. Miguel, mas explica-me como é que assim o vinho vai cheirar a banana e a mim vai-me cheirar a chocolate. Não, o que acontece-nos, não é? Se calhar depois o psiquiatra vai me dizer, porque você estava a pensar em chocolate. Isso é possível? Eu penso que não. Eu penso que se estiver a provar um vinho comigo e se eu lhe disser que ele cheira a banana, eu penso que é a Lúcia que vai encontrar a banana. Nós estamos muito treinados e conseguimos identificar vários aromas que estão misturados e portanto, é muito complexo.
praticamente é isso. Sendo que, há pouco já abordou isso, mas o olfato no enólogo também dá para eliminar um vinho. Este vinho não vai sair, isso já aconteceu no Sobrado, por exemplo. Aconteceu, com certeza. E o contacto com o olfato começa na vinha e termina no copo. Certo? Sim. O vinho tem 3 tipos de aromas. Nós chamamos os aromas primários, são os aromas que vêm da uva e normalmente são compostos que estão presentes na película da uva, compostos terpénicos, norisopenóides, etc. Vêm da própria uva. Depois temos os aromas secundários, que são formados durante a fermentação. O vinho sofre 2 fermentações, normalmente, a fermentação alcoólica pelas leveduras, que elas próprias formam aromas. E depois também normalmente nos intestinos também fazemos a fermentação malalática, isso também, as bactérias também, elas próprias formam aromas. E depois temos os aromas terciários, que são os aromas de evolução do vinho, isto é, quando o vinho evolui, seja em cuba, seja em garrafa, os aromas primários e secundários vão-se combinar e vão-se transformar noutros. Por isso é que temos mais de 1000 compostos identificados no vinho. Portanto, é uma bebida extremamente complexa. E nós, efetivamente, é uma ferramenta de trabalho essencial para identificarmos, como disse, defeitos e também para descrever positivamente o vinho, que é o mais importante e que é o mais interessante, isto é, o vinho tem que dar prazer e, portanto, é importante termos um vinho que agrade ao consumo. Chefe Ricardo Costa, na cozinha diz que os olhos também comem. E o nariz, o que é que se faz com ele? O olfato, antes de mais, é a minha ferramenta principal, ou uma das, não é? O olfato e o palato estão completamente ligadas. Do que já falaram, quer dizer, desde a parte de segurança, não é? Desde o gás, desde o estar queimado, desde uma série de coisas, desde a parte de supervisão, não é? Temos que provar tudo, ver se está salgado, uma série de coisas, desde todos os aromas fantásticos que nós temos nas cozinhas. Esta é uma das partes, mas depois tem a parte, se calhar vai perguntar mais à frente, que é a parte de criação, não é? A parte, a memória olfativa. Já está a dar spoiler, não vale a pena. Tinha que explicar estas duas partes, não é? É a minha ferramenta de trabalho, é uma das ferramentas de trabalho que eu uso todos os dias. Sem ela não sei como é que seria, felizmente não perdi este sentido. Como é que faz? Quando está constipado, isso não lhe atrapalha? Porque o olfato, lá está, como disse, também interfere com o nosso paladar, não é? E um chefe precisa estar constantemente a provar os pratos. Felizmente não sei explicar, se calhar alguém pode explicar por mim. Eu nunca perdi o meu olfato nem o meu paladar quando constipado. Pode alterar um pouco, mas sempre soube o que é que estava a provar. E pronto, e tenho exercícios diários de prova que eu faço diariamente. Começo a provar tipo às 11h30 da manhã, quando é comida para o pessoal. Provo para banquetes e depois tenho um exercício muito interessante que é, volto das 7 menos um quarto, antes de abrirmos o restaurante, eu vou provar tudo mais base, nós temos todos os molhos, eu vou provar, todos os dias a mesma coisa, todos os purés, todos os ingredientes que eu sei que são importantes para que durante o serviço eu não esteja a provar ou a corrigir. Então 15 minutos antes provamos, corrigimos, tivemos corrigido mais sal, menos sal, mais intensidade, menos intensidade, corrigimos essa parte e depois começamos o serviço, eu não estou a provar toda a hora. Isto na parte de um gastronómico, onde trabalhamos com muita tecnologia, em que tentamos que essa parte seja assim. Na parte de restaurante normal ou de eventos, então aí sim, temos sempre a provar isto. Eu faço a mesma pergunta que daquele Miguel Peçanha. Também já recusou um prato porque não gostava do aroma olfativo? Não é óbvio que sim, não estou agora. Estava a elaborar um prato e depois percebeu no fim que o aroma não era queimado, não era essas coisas evidentes. Sim, mas isso não acontece, estar queimado, acontece que conseguimos sentir o cheiro do sal, conseguimos sentir o cheiro de determinada especiaria mais forte,
Quer dizer, conseguimos saber, mesmo até sem provar, que determinada coisa não está bem para servirmos aos clientes. E os aromas olfativos começam na horta e terminam até o prato e para a mesa. Sim, acho que sim. Então, todos nós conhecemos as hortas, sabemos os cheiros que tem na horta, o tomate, o pepino, essas coisas todas, ou outras coisas quaisquer, e pronto, e nós tentamos preservar esses aromas, esses sabores, essas coisas todas, até chegar com a maior qualidade ao resultado final. Né? Tentamos preservar ou alterar, pode ser essa ideia. E quando elaboram um prato, as suas memórias olfativas estão lá presentes de que forma? As memórias olfativas, quer dizer, estou numa parte diferente do que eu estava a falar, estamos numa parte criativa, temos uma ideia, queremos pôr uma coisa em prática, não é? De uma experiência, com vinhos, com comidas, com tudo. E se calhar ter um cheiro de uma maresia, como tem a Aveiro, que mais de uma cidade tem, se calhar como é que eu vou pôr aquele aroma ali, não é? Essa memória olfativa. Ou, por exemplo, eu sou aqui de Aradas, quer dizer, na altura coziam as caçoilas de barro, e aquele cheiro, tem aquele cheiro a queimado, um cheiro característico que depois encontramos nos vinhos com estágio de ânfora, não é? E tantas outras coisas que podemos ir buscar à nossa memória olfativa, desde, sei lá, não só da infância, mas de viagens, de experiências. Acha que se valoriza ou seja, o paladar é importantíssimo, não é? Fundamental. A parte olfativa na cozinha tem o devido destaque ou ainda não? Por exemplo, na sua formação foi dada a devida importância? Não foi. Mas, quer dizer, depois vamos aprendendo, vamos treinando, não é? Quase um kit, como é o que temos aqui, mas com muito mais ingredientes, fomos treinando esses aromas ao longo da vida, da experiência. Não sabia se calhar no início que era caril ou outra especiaria qualquer, fui aprender, depois, quer dizer, são aromas muito marcados que são inconfundíveis, não é? No entanto, eu acho que na formação, na parte hoteleira, quando falamos de aumentar o nível gastronómico, acho que deveria haver um kit, como tem na parte dos vinhos e outras áreas, um kit gastronómico em que as pessoas pudessem identificar não só os aromas mais óbvios, mas também alguns defeitos, não é? O salgado conseguimos identificar, outros. Dr. Tiago Santos, é possível, do ponto de vista de saúde, da nossa saúde mental, vivermos com a perda do olfato ou com perturbações do olfato? Eu diria que a realidade impõe-se sempre, não é? Portanto, é sempre possível. Possível é sempre. A questão é saber em que termos e com que qualidade e o que é que nós perdemos com isso, não é? E a questão do olfato, eu achei interessante a expressão que foi usada há pouco, a propósito do sentido, de ser um sentido que não é mediado pela cognição, não é? Não é mediado pela cognição no sentido em que nós habitualmente, no sentido que nós atribuímos à cognição, que é a ideia de nós pensarmos sobre o assunto, quer dizer, aquele lado mais racional, se quisermos, que é o que nós também gostamos de pensar sobre nós próprios. Mas, na verdade, somos muito mais primitivos do que isso. E, portanto, o olfato é uma dimensão que, sendo mais instintiva, tem também um impacto muito grande. E é um pouco como se tivéssemos uma dimensão, como se fosse a diferença entre termos uma coisa a 3 dimensões ou a 2 dimensões, sendo que nós não estamos a perceber isso naquele momento. E, portanto, sei lá, quando bebemos um vinho e sentimos o aroma ou sentimos o sabor, agora há muito esta coisa de irmos saber qual é a casta e qual é o não sei o quê, mas o importante que nós associamos é à experiência, é ao contexto, é ao que se passou, e também do ponto de vista da memória é muito forte e tem um impacto muito forte. E, portanto, é um bocadinho a comparação, se quisermos. Há uma frase que eu gosto que diz que a comunicação é possível apesar da linguagem, na medida em que nós comunicamos com um monte de outras coisas, de outros sentidos e de outras dimensões que não aquilo que nós falamos. E em relação aos sentidos, acho que o paralelo é um bocado que também se falava, que é, utilizamos a visão é tudo, não é? E sem percebermos muitas vezes aquilo que nós estamos a ver são coisas que afinal nós estamos a cheirar, ou que estamos a sentir ou a pressentir de outras maneiras. E portanto, quando nos vemos privados disso, enfim, já temos falado sobre isso, quando nos vemos privados disso, de repente percebemos que falta qualquer coisa. É muito interessante, por exemplo, a experiência dos doentes, que dizem, de repente percebi que não tinha cheiro. Não é uma coisa imediata, não é uma coisa assim, ou tenho ou não tenho, é uma coisa que de repente, o que é que está de errado aqui, não é?
E, portanto, e isso também tem a ver com a nossa identidade, a questão dos perfumes, a questão do nosso próprio cheiro, não é? E o cheiro das outras pessoas. Do que é que isso nos diz, muito para além de uma informação linear, de saber se a pessoa cheira bem ou cheira mal. Eu estava a ouvir esta descrição, por exemplo, lá do caçoeiro, não é? Assim, não cheira queimado. Houve uma hesitação, porque é difícil de descrever. Cheira queimado, enfim, à partida seria uma coisa negativa, mas claramente não é. Mas neste caso é uma memória afetiva forte e com um significado forte. Quando nos vemos privados de tudo isso, e para além do elemento, também já foi falado do elemento do perigo e da segurança, não é? São tudo coisas que nos remetem, de facto, para um nível pré-histórico que, enfim, ironicamente é um bocadinho aquele em que o nosso cérebro muitas vezes funciona, do ponto de vista das emoções básicas, do ponto de vista das estruturas, enfim, mais, se quisermos, mais antigas do nosso cérebro. E nós temos a tendência de achar que não, que somos todos muito pré-frontal, somos todos muito raciocínio, racionalidade, essas coisas. E não somos. E se calhar ainda não somos. Sim, e há pouco foi falado que em alguns casos mais graves é necessário uma componente psiquiátrica. Como é que isso é feito e de que forma? Bom, eu diria que em relação há sempre duas dimensões que eu acho que é importante distinguirmos, que é a questão da doença psiquiátrica, da patologia, se quisermos, e aquilo que é a perturbação da nossa saúde mental. Nós temos muito mais vezes perturbações da saúde mental na medida em que nós, enfim, vamos nos adaptando a situações adversas, a situações, enfim, difíceis, que não se traduz necessariamente em doença, mas que se traduz, enfim, em perda da qualidade de vida, como já foi falado, em perdas da nossa vida que nós vamos tendo em várias dimensões. E dando intervenção, seguramente que as pessoas que são mais vulneráveis a vários níveis, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da sua estrutura, são também aquelas que têm mais dificuldade em lidar com a adversidade, como sendo, por exemplo, a perda do olfato. Por outro lado, isto, até por fim, de relatos que eu vou tendo na primeira pessoa, também é curioso percebermos como, às vezes as pessoas dizem assim, bom, então pessoas que tiveram Covid, por exemplo, e isto era, enfim, ameaçou a vida, não é? Enfim, realmente, ou percepcionado. E depois, no final, a sequela é não terem olfato e dizem, bolas, então, mas foi só isto, há pessoas que estão piores do que eu, e no entanto, é quase uma espécie de um misto da pessoa identificar isto como sendo uma perturbação importante e ao mesmo tempo dizer, bom, mas é apenas o olfato, houve pessoas que ficaram mal desta forma ou outra. Mas de facto tem um impacto grande. E portanto, a forma como nós intervimos nestas pessoas. Em alguns casos, pode acarretar transtornos nutricionais. É óbvio, exatamente. Exatamente. Voltar a comer, prazer à mesa, como falou aqui. E depois, nós somos nós e o nosso contexto, não é? Portanto, aquilo que é o impacto que tem uma determinada perturbação, para além da questão linear, por exemplo, das pessoas que trabalham nessa área, mas o impacto depois um problema como este possa ter na nossa vida, na nossa saúde mental e tudo mais, depende muito da forma como, do impacto que isso traz, e isso depende depois da nossa vivência, de nossas experiências prévias de perdas também, de dificuldades e tudo isso. Portanto, a intervenção depois, obviamente, depende. As memórias são muito importantes, por isso é que em alguns doentes, até doentes que estão em coma ou demências, tenta-se perceber o passado, a história daquele doente junto à família para carregar essas memórias, esse passado olfativo. Sim, sem dúvida, a questão da aromaterapia, sim. Volta a esta questão de que nós sobrevalorizamos a visão e subvalorizamos em geral o contributo dos nossos órgãos sensoriais, enfim, físicos, para a nossa própria experiência subjetiva. Tendemos a subvalorizar isso e a sobrevalorizar aquilo que seja a nossa capacidade, enfim, de elaboração sobre tudo o que se passa à nossa volta. E de facto nós somos muito mais, se quisermos, muito mais animais do que racionais, desculpem uma expressão. E isso não nos empobrece, isso torna-nos mais ricos e, enfim, e estamos a saber cada vez mais coisas sobre isso. Até há pessoas aqui na sala que estudam isto de uma forma, enfim, muito mais profunda e muito mais elaborada. Lourenço Feliciano, acha que depois disto tudo, em Portugal, no seu global, os espaços de partilha social vão passar a ser mais valorizados, o ambiente olfativo? Acha que
nós, enquanto país, damos valor a isso. E quando eu digo espaços para artificial, estou a pensar em hotéis, ginásio, centros comerciais, já existe alguma coisa, mas acho que ainda temos passos grandes para dar. Há 20 anos evangelizar nesse sentido. Dentro da minha atividade profissionista, trabalho com marcas, crio e giro marcas e, portanto, criei uma abordagem multissensorial desde o início da minha atividade da minha empresa. Portanto, eu defendo muito esse pressuposto, esse princípio que se uma marca se conseguir programar articuladamente os vários sentidos de acordo com a sua personalidade, obviamente que o seu território torna-se muito mais forte, muito mais próprio, muito mais distintivo e, portanto, já temos ótimos exemplos em Portugal em várias áreas da hotelaria, obviamente, a começar na hotelaria, claramente. Eu já fiz N perfumes para vários hotéis em Portugal e no estrangeiro, mas empresas de serviços, lojas de roupa, já há alguns restaurantes que já procuram também trabalhar isso. Portanto, é uma área que tem vindo a ganhar e que certamente vai ter que ser, aliás, falo de experiência própria, eu tive mais encomendas no último ano do que tive nos últimos 2 anos anteriores ao Covid. Portanto, isso, e maioritariamente são hotéis, lojas de roupa, anda aqui. E quais são os aromas que estão na moda? Não, isso não há moda. Não há moda porque um perfume é uma história e um perfume deve, se for feito com uma marca, o perfume ele deve corresponder à identidade daquela marca. E, portanto, cada marca tem uma essência, cada marca tem uma história para contar. E, portanto, não é possível ter 2 perfumes iguais e se uma marca pode ter uma determinada personalidade, percurso e um DNA que me permite a mim escolher um conjunto de aromas que associo a esses valores, provavelmente para outras será totalmente diferente. Portanto, não existem dogmas, curiosamente a questão do queimado não ser bom na cozinha, muitas vezes, ou inversamente, não existem maus aromas na perfumaria, não existem limites. Esse é o grande desafio do perfumista, na verdade, é procurar aquilo que não existe, não é? E, portanto, eu cruzar um cravo com pimenta preta, cacau e uma rosa, por exemplo, aparentemente é super estranho, mas é um perfume que fica bastante masculino, por exemplo. E, portanto, quando nós começamos a trabalhar os aromas, de facto, podemos ter uma ideia pré-concebida daquilo que pretendemos atingir, mas só com a junção física dos elementos, e isso passa-se certamente com o vinho também, só quando nós o provamos e o provamos no final do processo de produção é que nós sabemos, tal e qual como tudo aquilo, aquela experiência, não é? O que é que produziu. Só para complementar uma coisa que foi dita, que é, relativamente à questão dos aromas, nós somos muito preguiçosos. Eu já disse há pouco e repito. Eu faço muitos workshops para todas as idades, desde crianças a adultos, workshops de perfumaria, e uma das fases é o blind test. No fundo, nós cheirarmos alguns aromas que aparentemente são super óbvios, que fazem parte do nosso dia-a-dia, mas que geralmente 80%, 70% das pessoas não identificam. E estamos a falar da banana, estamos a falar da maçã, do pêssego, de coisas tão simples como estas. E o que é curioso também é que nos meus workshops o índice de assertividade e de identificação é muito maior nas crianças e bastante menor nos adultos. É incrível esse número. É muito porque estão menos viciados, provavelmente, há menos água. E isso acontece também muito na cozinha, não é? Esse jogo de estarmos a ver algo que, no fim, não é o que é, que parece e sabe outra coisa, não é? O jogo do doce e do salgado, dos contrastes, não é? É algo que certamente o chefe tem uma experiência incrível nessa construção, nesse jogo do irracional. Porque nós somos muito irracionais no dia-a-dia, não é? Quantos de nós, aquela coisa da banca dos jornais, vamos escolher uma revista e temos a tendência de buscar a 3ª ou 4ª revista que está no monte, ou o jornal, 3º ou 4º, não é? Que está na linha do monte de revistas e de jornais. Muitos de nós fazem isso. E certamente, se todos levantassem, se eu pedisse levantar o braço, a maioria ia dizer que ia sempre ao 2º ou 3º. E um estudo há meia dúzia de anos nos Estados Unidos demonstrou
que 82% das pessoas vão buscar a segunda e a terceira revista, ou o segundo e terceiro jornal nas bancas de jornais. E, portanto, isso demonstra que, sem uma razão aparente, nós achamos que indo ao segundo ou ao terceiro jornal, ele está mais limpo, foi menos mexido, não é? Quando, na verdade, ele está a ser mais mexido nas bancas para as pessoas passarem os olhos e voltarem a colocar. Pronto. Portanto, essa questão do irracional, como falava aí bem, os hábitos que temos, muitas vezes no nosso dia-a-dia são, curiosamente, muito mais irracionais do que racionais. Doutora Silvia Rocha, no seu departamento de Química aqui na Universidade também tem sentido uma maior procura por parte das empresas para projetos ligados aos aromas? Curiosamente, sim. Eu acho que esta questão dos aromas está a preocupar muitas empresas. Por um lado, preocupá-los por uma questão de segurança. Estou-me a lembrar, por exemplo, projetos recentes, um projeto que começou agora recentemente e agora uma solicitação de um outro, tem a ver, por exemplo, com a parte automóvel. É até interessante que, se calhar todos vocês se recordam de já terem visto, ou algumas pessoas usam no carro uns cheirinhos a carro novo. Portanto, há vários estudos que dizem que as pessoas valorizam muito, mesmo num carro que não é novo, ter um cheiro a carro novo. E especialmente os homens. Os homens valorizam mais esta questão do carro novo. Mas a verdade é que, e eu também acho que sim, há essa componente aí mais masculina, tem um carro novo, etc. Mas existe. Sim, já existe, mas agora... Existe e todas as marcas têm um aroma próprio. Sim, exato. Existe uma história incrível, se escolhendo com da Rolls-Royce, que há uns anos, não sei, há 15 anos, lançou um modelo específico e nesse ano esse modelo foi considerado pela marca como um sucesso. Não se percebeu porquê. Vendeu muito menos do que eram as expectativas e fizeram um estudo junto daqueles que eram os clientes habituais da Rolls-Royce e perceberam que os clientes que já compravam Rolls-Royce, quando entravam neste modelo específico, não lhes cheirava ao Rolls-Royce que eles conheciam. E o que aconteceu foi que se percebeu que eles tinham substituído alguns materiais do habitáculo do carro, nomeadamente as madeiras de mogno que eram utilizadas, algumas foram substituídas por plásticos, com tratamento e acabamento de madeira, e isso fez com que o aroma interior do habitáculo daquele carro se alterasse e, portanto, a relação física e racional naquele momento foi totalmente diferente. Isso levou a quê? Levou a que a Rolls-Royce desenvolvesse um perfume precisamente para compensar a ausência dos aromas, porque a utilização de materiais de substituição dos mais novos, como a madeira, como nós tínhamos nos modelos de há anos atrás, é incontornável. Os plásticos vieram para a indústria automóvel em força e, portanto, hoje em dia, com todas as marcas, e não é só Rolls-Royce, todas as marcas têm um perfume, um aroma próprio, é impregnado, e por isso é que nós, quando compramos um carro em segunda mão, na marca, o carro vem novamente a cheirar a novo. Não é magia, não é magia. Foi impregnado com aroma. Agora a questão do cheiro a carro novo é que esses cheiros, os produtos que conferem esse aroma a carro novo, são, que compostos são esses? São basicamente hidrocarbonetos, alifáticos e aromáticos. Estamos a falar em compostos que não são nada amigos da nossa saúde, alguns até cancerígenos. E, portanto, isso começou a ser uma preocupação muito grande da indústria automóvel e, portanto, e nomeadamente a qualidade do ar no habitáculo. Há muitas pessoas, nós podemos usar o carro durante um período muito curto para nos deslocarmos para o trabalho ou para um outro local, mas há profissões em que as pessoas passam muitas horas dentro do carro. E isso começou a levantar muitos problemas realmente de saúde. E há vários projetos em que nomeadamente nós estamos envolvidos para estudar as emissões destes compostos voláteis que dão estes aromas aos diferentes carros, dos diferentes materiais, portanto, dos materiais que podem ser tecidos, as espumas, etc, etc. E agora está a haver muito trabalho de substituição, desenvolvimento de novos materiais para que as emissões sejam mais reduzidas e que os compostos que são libertados sejam compostos que não nos causam problemas de saúde. Mas depois também têm surgido outros desafios, surgiram desafios interessantíssimos,
um produtor que quer, e até uma coisa que o Ricardo Costa se calhar já ouviu falar, tem sido desafios levantados por vários chefes. Eu fui contactada por uma empresa, eles querem colocar aromas de madeiras exóticas em vários alimentos, porque isso é valorizado pelos consumidores. Em vez de ter um queijo com um cheiro muito simples a um queijo, dar-lhe uma complexidade, juntando, fazendo estágios, não só o estágio do vinho em madeira, mas isso pode, agora está-se a haver muito interesse em fazer estágios de muitos alimentos em madeira. Por um lado, há um conjunto de compostos que são libertados pela madeira e que têm propriedades antibacterianas e, portanto, também conferem maior longevidade, qualidade e segurança aos alimentos, mas também dão outra complexidade e, portanto, realmente tenho recebido vários contactos, vários desafios muito ligados a estas questões, não só dos alimentos, mas em diferentes perspectivas da parte dos aromas. Miguel, a madeira está presente no vinho, normalmente no paladar, nós notamos muito quando estamos com a madeira, notamos isso presente. Qual é a memória mais forte, em termos de aroma, que tem de um vinho que tenha contextado? A memória mais forte? Sim. É sobretudo um vinho que tenha história e que me deu imenso prazer, e eu, quando estou a provar, consigo perceber de onde é que ele veio, de que uvas veio, como é que foi feito, como é que depois se agiou, tentar ter essa complexidade toda. Penso que é a memória mais forte, tentar identificar no vinho como é que ele foi feito, como é que ele então, como é que quais ele são nasceu. os vinhos normalmente do ponto de vista aromático mais intensos? Quais são? Os mais intensos do ponto de vista aromático, quais são os vinhos mais aromáticos? Normalmente são os vinhos de castas brancas, normalmente de castas de uma variedade, que são os moscatéis, que são aromas muito intensos. Não é por um vinho ser mais intenso que é melhor. Aliás, se o vinho for muito intenso, é monodimensional, é pouco complexo. Um vinho tem que ter os aromas equilibrados. E o consumidor reage bem a vinhos aromáticos muito intensos? Por exemplo, vinhos brancos de mesa muito intensos? Estou a pensar sempre, há vinhos do Novo Mundo aromáticos muito intensos. Sim. As pessoas reagem bem a isso? Eu penso sim, mas são vinhos que cansam mais. Isto é, um vinho branco muito intenso, por exemplo, da casta, um moscatel, ou um sauvignon branco, que também tem um aroma muito característico, intenso, são vinhos que normalmente cansam. São vinhos que bebemos um copo, dois, e depois chega. Normalmente os vinhos que se consomem mais, os vinhos mais gastronómicos, são vinhos mais equilibrados, aromaticamente, que têm vários componentes. Agora, obviamente que em certas ocasiões de consumo dá-nos prazer um vinho intenso. É o dito pairing, adequar também depois ao que se come e ao alimento, não é? Exatamente. Chefe Ricardo Costa, nós quando falávamos, quando trocámos umas impressões para esta conversa, achei graça que chegámos à conclusão que também há um marketing, que se pode chamar assim, aromático. Pela boca morre o peixe, mas também pelo cheiro. Como é que isso funciona? Isto está presente todos os dias nas nossas vidas, não é? Quando passamos ao pé de uma padaria e nos cheira bem, cheira a croissants quentinhos, se calhar chamam-nos, ou de pão, ou quando passamos na bairrada e temos aquele cheiro a leitão, não é? Isso é um marketing muito forte, não é? E isso é uma coisa que na cozinha portuguesa, tanto que é muito presente, temos cheiros históricos muito presentes na nossa gastronomia. Acho que sim, acho que toda a gente, destes três exemplos que eu dei aqui, quer dizer, pelo menos quem é aqui da região sabe perfeitamente que estão presentes quase no nosso dia-a-dia. Ao domingo, aquele cheiro a leitão que é em determinadas zonas, o pão, ou sei lá, outras coisas. Então, agora assim uma rasteira, qual é o seu
pudesse identificar qual é o cheiro que mais gosta, assim, a sua memória é mais presente. Desses cheiros. De um prato, qual é o que mais gosta? Qual é o prato que falei aqui do leitão, se calhar o correto. E dos pratos que elabora? Pronto, agora de um prato sério, qual é o que mais? Pronto, isso aqui é uma rasteira, pronto. Aromas espetaculares, gosto muito sei lá, do aroma de bivalves, que faz-me lembrar muito desta região, seja o mexilhão, as ostras, o ameijo, quando muito frescos, tem a maresia que só nós temos aqui nesta parte, aqui na nossa região. Este cheiro não se encontra em mais lado nenhum, pelo menos que eu conheço, nem do país, nem dos sítios, nem do mundo. Este cheiro, esta neblina, isto é uma coisa única, quer dizer, e quando falo destes artigos, são artigos que fazem-me lembrar aqui da região. E também, não sei, é próprio desta região, e também, quando estamos fora do país, também nos lembramos muito dos cheiros da nossa gastronomia, e provavelmente esses cheiros também nos ajudam a aumentar saudades de casa. Não é só o sabor, mas os cheiros também. Por isso é que, se calhar, se estivermos num sítio qualquer do mundo e sentirmos um cheirinho a churrasco, se calhar identificamos que estamos perto de alguém do restaurante português. Depois também temos essa confusão dos cheiros, que há bocado alguém falava, não é? Que cheiramos uma coisa e parece outra, parece quase uma dislexia, que cheiramos uma coisa e faz-nos lembrar outra. Essa parte também às vezes é importante, tanto no palato como no olfato, na parte criativa. Está bloqueada alguma coisa e do nada um movimento, um cheiro que faz que não é aquele, mas faz lembrar outro. Também já lhe aconteceu isso? Bastante. Um homem com tanta experiência também consegue, também lhe acontece isso assim? Todos os dias. Há graus diferentes de concentração, que estamos concentrados numa coisa, depois há um movimento, provar uma coisa e pensar outra, quer dizer, e daí muitas vezes surgem as grandes ideias. Doutora Luísa Azevedo, para terminarmos aquela ideia, por exemplo, a nível das doenças profissionais, acha que este paradigma pós-Covid vai traduzir-se em algum quadro novo em relação à reabilitação destes doentes que precisam do nariz enquanto instrumento de trabalho? A discussão está lançada em França, acha que aqui em Portugal tem para acontecer? Eu acho que faz todo o sentido, não é? A partir do momento que temos um profissional que o seu principal instrumento de trabalho é o olfato, se realmente há uma perturbação, há uma perda desse instrumento, faz sentido em pensarmos em doença profissional, não é? Tal como também temos os trabalhadores que trabalham em fábricas e que tenham a ter perturbações gerais da audição, é considerado uma doença profissional. Eu acho que cada vez mais temos que identificar e temos que pensar nesse sentido, sem dúvida alguma. A reabilitação dos doentes também pode ser feita, por exemplo, porque há pouco falou-se que quando perdem o olfato, perdem o prazer à mesa. Também pode passar por uma composição nutricional, uma emenda diferente que possa ser adaptável a estes doentes. Isso é possível? Aquilo que nós conhecemos é as perturbações do olfato estão inteiramente associadas às perturbações do paladar. Mas normalmente há 4 sabores que são independentes do olfato, do nervo olfativo, digamos assim, que não são associados ao nervo, nomeadamente o trigêmeo, que é o doce, o salgado, o ácido e o amargo. Normalmente, quando há uma perda exclusivamente, uma perturbação exclusiva a nível olfativo, estes sabores são mantidos, ou seja, quando falamos em sabores mais complexos, como framboesa, morango, ou outros sabores que todos nós conhecemos, aí é que já precisamos da componente olfativa. E muitas vezes, determinados doentes que perdem o prazer à mesa de comer, é necessário fazer uma conjugação em termos de sabores, ou seja, colocar mais ervas aromáticas, colocar sabores mais evidentes, de alguma forma para o próprio doente perceber e ganhar mais algum prazer, para onde associarmos sempre ao treino olfativo, sem dúvida alguma. Dr. Tiago Santos, para terminar, acha que depois disto tudo vamos estar mais cientes da importância do olfato na nossa vida, não só enquanto cidadãos, mas do ponto de vista da instituição, hospitalar, médico, científico, empresarial, vai ficar tudo na boa? Acho que este evento já é demonstração, de facto, desse reconhecimento. Não é? Agora, em relação ao resto, não sei bem, confesso, julgo que há
temos um bocadinho perante esta pandemia, há um pouco estas duas perspectivas. Por um lado, esta ideia de que tudo isto nos vai trazer coisas boas, no sentido de nós sabermos como nos organizarmos melhor enquanto sociedade, enquanto comunidade, de que vamos saber tirar partido de todas as coisas, não apenas o olfato, mas seguramente também muitas que estão associadas ao olfato, a ideia da qualidade de vida, do prazer, de um prazer consciente, que não seja só assim uma versão mais ou menos hedonista, assim vazia das coisas. Há um pouco esta perspectiva, enfim, e que é aquela que eu gosto de pensar que poderá ser o futuro, mas, enfim, eu costumo dizer, a memória das pessoas tende a ser curta, e aquilo que são os nossos hábitos e aquilo que é, enfim, a vertigem dos dias tende a sobrepor-se. Portanto, não sei, seguramente, julgo que a única coisa que podemos dizer, enfim, é um lugar comum, mas é dizermos que nada será igual. Agora, em que sentido? Também temos, de facto, esta perspectiva das coisas de facto poderem ser ainda mais complicadas no futuro, das pessoas que têm fragilidades, das pessoas que estão mais em situações de maior vulnerabilidade, poderem estar, essa vulnerabilidade poder acentuar-se e não ser compensada. Agora, seguramente que há atenção a estes aspectos, pois temos aqui hoje essa demonstração e eu gosto de ser otimista, portanto espero que sim, que as coisas possam correr melhor. Obrigada, quero agradecer aqui aos nossos convidados, em nome aqui da Universidade de Aveiro, e a todos os que estiveram a assistir. Estivemos a falar do olfato, acho que deve ter sido uma experiência inédita. O olfato agradece e foi um gosto para mim ter moderado esta conversa. Muito obrigado a todos, boa tarde.